Olha, vamos falar agora do caso do bailarino morto pelo namorado, né? O acusado de matar o bailarino do Teatro Castro Alves, Ajax Viana, foi condenado pelo crime, mas vai aguardar os prazos do recurso em liberdade. Marcos Henrique, eu volto com ele, tem mais informações. O Marcos, ele foi condenado a 14 anos e a filha dele, pelo que ela falou ontem, inclusive aqui com a gente, a expectativa era de que ele saísse do fórum para a cadeia, mas isso não aconteceu, não é isso? De volta novamente, Casé, exatamente. O réu foi condenado a 14 anos, ele permanece solto, e eles tinham a expectativa que ele saísse daquele julgamento diretamente para a cadeia. Esse caso, o que eles esperavam não aconteceu, estão nessa expectativa e não tenham esse prazo, porque a partir de agora, Casé, é um caso de recursos, e eu também é um momento que eles ficam aguardando. Mas Marília Gabriela, filha de Ajax, ela fala, a gente nos bastidores, antes de entrar ao vivo, ela fala que esse período de quase 4 anos é um sofrimento, querendo por resposta para o pai dela, que foi morto em dezembro de 2020, ser ouvido. Pois ontem, na terça-feira, 7 testemunhas foram ouvidas e foi um julgamento que durou aproximadamente 16 horas. Ao meu lado, na casa dela, Marília Gabriela, filha de Ajax Viana, bailarino do Teatro Castro Alves, vai falar sobre esse pós-julgamento. Marília, você chegou por volta das 8 horas, a gente conversou ontem, falar para a gente quase 4 anos esperando por esse julgamento e esse sentimento de agora por uma resposta e após o condenamento do seu pai. Ontem foi um dia decisivo, importante, é um fechamento de ciclo, né? Foram 3 anos e 4 meses esperando por uma resposta e lutando pela dignidade, pela imagem, pela honra de meu pai. Meu pai é vítima, meu pai foi assassinado. E eu precisei, durante esses 3 anos e 4 meses, lutar por isso, por uma responsabilização e pela dignidade do meu pai, pela memória do meu pai. Porque muitas vezes tentam imputar à vítima a culpa, a responsabilidade, quando não é delas. Então, ontem foi um dia muito intenso, que fechou esse ciclo, né? A partir de agora, eu não preciso mais provar que meu pai foi assassinado. Ontem ficou provado que ele foi assassinado por motivo torpe, por meio que dificultou a defesa do meu pai. Então, é um ponto final nessa ansiedade, nessa luta de ter que provar. Foi provado. Réu confesso. E agora a gente parte para um outro ponto, né? Para o ponto de ver a lei que ontem foi cumprida, continuar sendo cumprida. Tem o prazo do recurso, que é um direito dele, que a lei assiste, e a gente espera que em breve ele seja preso para cumprir essa pena de 14 anos. Casé, estamos na residência de Marília, Sim. filha de Ajax, bailarino do TCA. Estamos acompanhando, foi um dia de julgamento, de escuta. 7 pessoas foram ouvidas durante esse júri. E eu queria saber um pouco agora de Marília, como foi esse encaminhar durante todo esse julgamento, durante esse júri, os questionamentos e a expectativa também do advogado Matheus, que não está aqui nesse exato momento, mas você fala da importância do advogado em acompanhar vocês e trazer todos os trâmites jurídicos até esse momento final. Eu vou começar de trás para frente. Quero agradecer aqui a Matheus Bissé, assistente de acusação, nosso advogado. Como eu falei para ele ontem, ele foi essencial. Ele foi a voz do meu pai. A voz que meu pai não pôde pedir socorro, que não pôde se defender no dia 23 de dezembro de 2020. Ontem, Matheus pôde falar dessa voz de meu pai, de mim, da minha família, da nossa dor, de vítimas indiretas, né? Ele foi essencial, importantíssimo. E ontem, se me permite, aconteceu uma coisa linda naquele tribunal, que eu agradeci imensamente a Matheus, não foi programado. O pai dele resolveu prestigiá-lo e assistir um júri dele. E aí ele mencionou no final que o pai estava lá, e eu pude abraçar o pai de Matheus, como se eu estivesse abraçando o meu próprio pai, como se meu pai pudesse estar ali sentado vendo, que não foi em vão a morte dele, né? Que a gente lutou pela dignidade dele. Ontem foram mais de 16 horas, porque a gente não dorme antes, até aí a gente tem que manter a sanidade, a tranquilidade, a calma, para a gente não perder a razão diante de tantas coisas que a gente escuta, mentiras, que são permitidas por lei de serem ditas, né? E a gente tem que acatar, é o que a lei diz. Então é angustiante você ouvir coisas sobre o seu pai, sabendo que são mentirosas,
coisas que não aconteceram, mas foi soberano, né? Foi comprovado que foi um assassinato, um crime doloso, crime qualificado por motivo torpe. Obrigado, Marília. A Jaques foi morta em dezembro de 2020. O réu foi condenado a 14 anos. Ele permanece solto, mas a expectativa da família e de toda a parte da família de Ajax é que a qualquer momento esse resultado seja transmitido e ele seja preso. E seguimos acompanhando, Cazé. Obrigado, Marcos. Força para ela, que a justiça seja feita punindo quem comete crime. Não pode ficar impune, não. Tem que punir. Criminoso tem que pagar pelo crime cometido. E a gente vai continuar acompanhando todo esse caso.